Meu nome é Alexandre Pimentel, sou professor do bacharelado em Produção Cultural e coordenador do Laboratório de Produção e Gestão Cultural do IFRJ Nilópolis. E convido vocês para mais um bate-papo do Café com Produção. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre a produção de festivais como campo de trabalho potencial para produtores culturais. A ideia é que possamos falar sobre os desafios e possibilidades e características da produção de um evento como esse. Meu nome é Andressa Peixoto, eu sou aluna do 6º período do Bacharelado em Produção Cultural no IFRJ de Nilópolis e hoje eu estou aqui como co-host para a gente conduzir um papo sobre organização de festival junto com a Renata Leite. Renata Leite é diretora executiva da Festa Literária das Periferias, a FLUP, desde 2012 e é partner da Rinoceronte Entretenimento, agência de management de artes e cultura. Renata tem MBA em Gestão Cultural pela Universidade Cândido Mendes e curso de extensão em Princípios de Marketing e Finanças Internacionais pela Universidade da Califórnia. Seja bem-vinda ao Café com Produção, Renata. Queríamos que você se apresentasse melhor e dividisse conosco um pouco das suas considerações iniciais. Olá, gente. É um prazer estar aqui com vocês no Café com Produção. Primeiramente, obrigada pelo convite. Eu sou Renata Leite, eu sou sócia da Rinoceronte, que é uma produtora ampla, que tem algumas áreas de agenciamento. A gente tem agenciamento de artistas, escritores e diretores, como Nelson Mota, por exemplo. A gente tem uma área de música, que a gente tem projetos especiais, como curadoria de festivais, shows especiais e gerenciamento de carreiras também, como a gente cuida da carreira da Adriana Calcanhoto, do Marcos Vale, do Moreno Veloso e outros. E também a área que eu cuido mais especificamente é a parte de gestão de projetos, que são projetos tanto proprietários, nossos da produtora, quanto projetos de terceiros, prestando um serviço para terceiro. Eu faço basicamente a gestão das leis de incentivo desses projetos e em vários segmentos, desde peças de teatro, filmes, festivais, projetos esportivos, entre outros. Mas eu acho que vale complementar na minha apresentação de que a minha formação é em administração de empresas pela PUC-Rio. Então, essa junção da administração de empresas da PUC-Rio, que eu trabalhei muitos anos no mercado financeiro, até eu fazer a transição para o mercado cultural, fez com que o meu perfil ele fosse bastante complementar, podendo ter uma visão nessa gestão de projetos bastante ampla. Bom, Renata, inicialmente você poderia contar para a gente um pouco mais sobre a história da FLUP, como funciona objetivamente a atuação da Rinoceronte na produção do festival e qual é a dinâmica da produção que vocês promovem na execução do projeto? Claro, é um prazer. A FLUP ela nasceu em 2012, foi uma ideia do Écio Salles e do Júlio Ludemir, com o apoio da Heloísa Buarque de Holanda e do Luiz Eduardo Soares. E ela foi criada para ser uma festa internacional, mas realizada nas periferias, sendo realizada em territórios tradicionalmente excluídos dos programas literários na cidade do Rio de Janeiro. Ela, desde 2012, ela já passou por Morro dos Prazeres, Vigário Geral, Babilônia, Chapéu Mangueira, Cidade de Deus, Vidigal, no centro da cidade, na biblioteca, parque, chegamos no mar. Em 2020, com a pandemia, a gente se inovou e levou o projeto para o campo digital. Isso foi um ganho, por um lado, apesar da saudade dos abraços, a gente pôde atingir todo o Brasil e ainda países da língua portuguesa, que começaram a participar também da FLUP à distância. Mas nada como encontro físico, e aí esse ano a gente inverteu um pouco a ordem do festival e fizemos em fevereiro uma grande retomada da cultura no Museu de Arte do Rio. Mas eu acho importante falar da FLUP, que a FLUP não é só um festival, que a cada edição ela é formada por processos formativos de escrita criativa, seja romance, seja poesia, seja narrativas curtas, até roteiristas, Então a gente cria muitos processos. Já publicamos mais de 25 livros, com 400 autores das periferias, e são resultados bastante palpáveis, porque você vê aí acontecendo Giovanni Martins sendo publicado em mais de 9 países, Ana Paula Lisboa como colunista, escritora, a Clécia Martins, que foi dona
nosso laboratório de narrativas negras ganhou um Leão de Ouro em Cannes pelo especial da Globo com Papai Noel Negro. Então, a gente vê o resultado do mercado absorvendo as pessoas que passam pelos processos formativos. Eu acho que vale dizer também que a FLUP já recebeu alguns prêmios bastante significativos, como o prêmio Faz a Diferença do Globo, o Excellence Award de 2016, que era da London Book Fair, retratos da leitura do Instituto ProLivro. E em 2020 a gente ganhou o Jabuti de Fomento à Leitura, que foi bastante significativo também. Com relação à Rinoceronte, ela é parceira da FLUP desde 2012, mas a gente já trabalhou em várias formas de trabalho, né? Ela já atuou em várias frentes. A gente, produção geral do evento, leis de incentivo, captação, atendimento aos patrocinadores e, mais especificamente, na gestão geral. O que a gente chama de gestão geral? É unir todas essas áreas, né? O apoio da comunicação, a aplicação de logos, as contrapartidas que são necessárias no projeto, a gestão financeira e o apoio todo que a produção precisa e, terminando, a prestação de contas, né? Que é como a gente encerra todo o projeto. Maravilha, saudoso Écio Salles, querido amigo e uma pessoa realmente fantástica. Não há nada mais lindo que lembre mais a imagem do Écio do que aquelas balões que são soltados sempre na inauguração da FLUP, né? Complementando aí um pouquinho, eu queria que você falasse um pouco dessa conexão da FLUP com o território, né? Que eu acho que é uma questão fundamental. O Conselho de Território ele ganha uma centralidade, né, muito diferente de décadas atrás, quando você estava falando em outras ideias e outros conceitos. E a FLUP é um festival, desde o começo, muito conectado com o território. Ela começa, inclusive, com a lógica das UPPs, né, e vira a festa literária das periferias, mas o tempo inteiro mantendo uma conexão com o território que não é só durante o evento, mas daquele momento todo anterior também, que se organizam, né, enfim, oficinas e atividades formativas, mediação com as escolas. Fala um pouco para a gente dessa conexão, né, que você já citou um pouco sobre essa questão dos comerciantes, né, enfim, mas todo local que a FLUP se instalou, ela esteve extremamente conectada com o território, né? Com certeza. A primeira coisa, eu acho que quando a gente vai procurar o território, ou escolhe a comunidade, a localidade que a FLUP vai acontecer, a gente sempre procura um parceiro local, né? É muito importante a gente entender as demandas locais, ter um parceiro local para dar o apoio. E todo o processo formativo que a gente tem, principalmente a parte que a gente chama de FLUP Park, a gente envolve muito as escolas do entorno, né? E a gente vai aos poucos, durante muito tempo, trabalhando 3 meses dentro das escolas, pegando algum tema específico. Eu não esqueço da Cidade de Deus, que a gente trabalhava nas escolas com temas da música, cada escola representava uma música, depois a gente fazia uma gincana literária com essas escolas. Então não era só chegar com o festival, aqueles pais que estavam trabalhando ali, que viam as crianças trazendo para casa essas novidades que a FLUP trazia, sempre foi um ganho muito grande para o projeto, né? Porque depois chegava no festival, aquela comunidade já estava muito envolvida. A gente sempre teve parceria com a Secretaria de Educação também para ter essas formações junto com as escolas, né? E com os produtores locais, né? Com as pessoas que estão lá para receber a gente. Uma coisa que a FLUP também trabalha bastante, a gente já fez isso algumas vezes, é com a memória dessas localidades, né? Então, quando a gente fez em 2016 a FLUP na Cidade de Deus, a Cidade de Deus estava completando 50 anos. A gente fez um processo formativo de quadrinhos, onde eles contaram as histórias daquela enchente, de como é que foi a mudança para a Cidade de Deus daquelas pessoas. Então a gente pegou o depoimento daquelas pessoas antigas que estavam lá, né, que criaram aquela comunidade, para as pessoas participantes do processo fazerem os seus desenhos e os seus quadrinhos baseados naquela história contada por quem viveu aquilo ali. Ano passado a gente fez a mesma coisa com as mulheres de Santa Cruz, mulheres negras de Santa Cruz que foram representativas. Depois o processo formativo ele foi baseado nos depoimentos delas.
Eu posso citar também no Vidigal, a nossa cenografia foi montada com os rostos de todos aqueles que criaram o Vidigal. Então, foi um work in progress com lambe-lambes por toda a FLUP, com o rosto daquelas pessoas, né? Então, esse envolvimento eu acho que é muito importante, porque isso marca e isso deixa um legado muito especial, né, para cada comunidade que a gente passa. O trabalho da Rinoceronte é bem diversificado. Vocês costumam participar de diversos festivais. Quais são os desafios enfrentados pela produção nos diferentes modelos de eventos que vocês organizam? Então, na verdade, a gente tem tantos projetos proprietários quanto de terceiros. Então, a gente, às vezes, é chamado para fazer a curadoria de um festival. Vamos supor que seja uma curadoria do festival de música, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa entender qual é o público-alvo desse evento e criar uma aderência entre esse público-alvo e a atração que você vai oferecer, né? Tentar criar encontros inéditos, tentar trazer novos talentos para dentro das curadorias dos festivais, né? Isso numa parte de curatorial, mas na parte da gestão é muito importante que a gente deixe desde o começo muito organizado o que cada área tem que entregar, né? Como que cada área tem que atuar, para depois a gente poder comprovar isso, né? Prestar conta para os patrocinadores, para as leis de incentivo e fazer um desenho de um festival que caiba dentro do orçamento que você captou. Esse é um grande desafio, porque quando a gente pensa em festival, o festival ele pode ser elástico, né? Porque você pode ter 10 mesas de debate, se você tiver muito dinheiro, se você tiver pouco dinheiro, você vai ter 5, né? Dependendo do quanto você capta, você tem que desenhar a sua programação de acordo com o orçamento que você tem. Eu acho que esse é um grande desafio para você ter um projeto bem-sucedido. Então, são vários festivais. O meu primeiro festival foi o Anjos do Picadeiro, Encontro Internacional de Palhaços, com Teatro de Anônimo, e foi uma grande experiência para mim, foram muitos anos. Fizemos também a gestão do Rio Montreux Jazz Festival, estamos fazendo agora a gestão do Global Experience, que está acontecendo na Marina da Glória, e muitos outros, né? E como projetos proprietários, os Sonoridades, que aí a gente atuava em todas as frentes, né? Desde pensar o projeto, junto com a curadoria do Nelson Mota, até finalizar. Um outro projeto que para a gente foi muito significativo proprietário foi a comemoração dos 100 anos de Vinícius de Moraes, que foi a inauguração da Biblioteca Parque, né? E eram shows, era uma exposição, palestras. Então, o desafio nesse caso foram fazer shows incríveis num lugar pequeno. Então, no meio do festival, a gente resolveu projetar na parede de fora da biblioteca os shows que estavam acontecendo, porque desde 2h da tarde a fila ali ao redor já era enorme e a gente queria sempre abraçar cada vez mais o público, né? Eu acho que é um pouco isso. E quais são as dicas e caminhos que você indicaria para um produtor que tivesse interesse pelo campo dos festivais? É assim, quando você fala em campo de festivais, é um campo muito extenso, né? Porque um festival ele tem muitas áreas internas. Então, se for uma pessoa que é mais ligada no campo da curadoria, ela vai pensar ideias, ela vai pesquisar os temas daquele festival. Se for mais uma pessoa de produção de campo, ela vai mais para o lado da produção, né, da técnica, saber quais são as necessidades, o rider que você precisa, a luz que você precisa, o gerador, infraestrutura, você vai ter o banheiro químico, o tamanho do palco, né, qual o LED que você precisa. Aí você tem uma pessoa que é mais voltada para logística, então ela vai cuidar da hospedagem, ela vai cuidar da alimentação daqueles artistas que vão visitar, do transporte do aeroporto para o evento, do evento para o hotel, né? Tem também, a gente tem que pensar sempre no público, como é que são os alimentos e bebidas dentro do seu festival. O público tem que ter uma boa experiência em alimentos e bebidas, então a gente geralmente tem um produtor voltado só para cuidar de alimentos e bebidas. Na FLUP, por exemplo, no mar, agora a gente fez todo um mapeamento da região, do entorno do mar, para identificar quem eram aquelas pessoas que tinham barraquinha e que forneciam para a gente gerar renda para a comunidade local. Ou quando a gente faz em alguma
comunidade, credenciar os restaurantes para que a renda desse festival gire dentro da comunidade também. É muito importante a gente pensar isso. Você nunca pode chegar numa comunidade com o pé na porta, né? Você tem sempre que pensar como que a gente pode trazer e agregar a comunidade dentro do nosso projeto. Então, a gente tem a área de comunicação, pessoas que são mais para texto, para redes sociais, podem atuar com assessoria de imprensa, com a comunicação, criação de conteúdo. Agora a gente tem muita questão do streaming, a gente teve muito profissional do audiovisual que começou a vir a prestar serviço para os festivais na parte de transmissão dos streamings, né, dos registros em vídeo, de você fazer pílulas diárias. E a parte do financeiro, que todo mundo morre de medo, que todo mundo não gosta de fazer, mas é uma parte que eu gosto muito, que é você conseguir encaixar todas essas despesas nas suas rúbricas orçamentárias que estão aprovadas no seu orçamento, em cada lei, quando você trabalha com mais de um financiamento, né? Eu acho que quem gosta de festival tem que entender um pouco do seu próprio perfil, para saber que área do festival que seria, que você teria mais aproveitamento como profissional de produção cultural, né? Renata, nós sabemos da importância da captação de recursos para a produção de qualquer evento. Você pode dividir com a gente como funciona a lógica de captação e distribuição de recursos para a produção de um evento como a FLUP? Olha, essa pergunta eu acho que a gente tinha que ficar um bom tempo para responder. A gente tem várias frentes, né? Se a gente fosse falar de lei de incentivo, tinha que ficar dando uma aula num podcast só sobre lei de incentivo, né? Mas a gente utiliza a lei federal de incentivo à cultura, que chamam de Lei Rouanet, hoje a gente chama de LIC, né? A lei estadual, às vezes, e a lei municipal, a lei do ISS também. Então, a FLUP ela é composta por várias leis de incentivo, e isso faz com que a administração e a gestão financeira do projeto tenham que ser muito atenta e muito acertada, porque são fontes de financiamento complementares, e cada um com a sua regra, cada um com a sua nota fiscal que tem que vir diferente da outra no seu descritivo, né? A gente tem apoio de institutos e fundações, como a Fundação Ford, como o Instituto Ibirapitanga, apoios de consulados para trazer estrangeiros. Às vezes a gente quer trazer um estrangeiro e o consulado paga a passagem, né, desse participante, ou dá algum apoio direto. E às vezes a gente tem apoio direto, que a gente chama de verba de marketing, né, de empresas, de institutos, o SESC também às vezes ajuda. Então, só que o que acontece? A cada ano é uma guerrilha, é sempre uma grande batalha, porque enquanto você está produzindo a FLUP um ano, você já tem que estar inscrevendo nas leis de incentivo do ano seguinte, você já tem que estar captando e procurando captação para o ano seguinte. Então, nesses casos de festival, que acontecem todos os anos, é realmente um grande desafio. Você está sempre correndo atrás de renovar o patrocínio, aí muitas vezes a empresa muda a estratégia de marketing, aquele seu projeto não está mais dentro da estratégia que eles estavam querendo, outros não, você tem sempre o apoio de patrocinadores desde o começo do evento, como a gente tem com o Itaú, por exemplo, patrocinadores que chegam novos. Então, a gente vai apresentando para o mercado, a gente tem algumas parcerias de captação, tem captação que a gente mesmo faz, e vai tentando encontrar parceiros que tenham aderência com o projeto, né, para a gente poder montar esse valor. Mas eu vou te falar que é sempre uma grande batalha, principalmente porque não é um projeto que a gente, quando a gente principalmente faz em comunidades, né, não é um projeto onde as marcas às vezes se identifiquem como a estratégia de marketing delas, né? Então, eu acho que a antecedência nesse caso é muito importante para você. Como a gente é um projeto que ele é do ano inteiro, se eu quero começar meu processo formativo em maio, eu terminei a minha FLUP em novembro, significa que minhas leis de incentivo já têm que estar aprovadas antes do fim do ano, e a gente já tem que estar tentando conseguir captação, né, para começar o ano de novo, para mais uma rodada anual de atividades.
Renata, a gente já está se encaminhando para o fim do programa. É um programa, como a gente fala, curto, né, de introdução a algumas temáticas importantes. E a gente queria propor um jogo rápido, assim, de algumas perguntas e respostas mais objetivas. A gente queria saber as suas impressões, para concluir um pouquinho, para a gente pensar um pouco e pensar a melhor maneira de organizar um festival. Pode ser? Claro. Qual é o primeiro passo para a gente pensar a organização de um festival? Uma boa ideia e uma boa curadoria. Qual é a coisa mais importante para se produzir um bom festival? Saber montar uma equipe multidisciplinar que atenda todas as áreas que seu festival vai precisar. Você pode indicar para o nosso público um arroba, um user de um festival importante para você? Olha, é difícil essa, viu? Porque são muitos festivais que a gente tem, um mais incrível que o outro, e um em cada segmento, né, diferente. Então, ser rápida nessa é mais complicado, mas a gente tem de Festival Multiplicidade, eu adoro, o Rio Montreux Jazz Festival de música, o Festival do Rio de cinema, o Curta Festival também, né, voltada para o cinema, música, a gente tem o Mita, a gente tem o Queremos, a gente tem a própria Flip, a gente tem o Festival Tempo de teatro. Então, assim, são muitos, é quase injusta essa pergunta. Maravilha, Renata. A gente queria agradecer muito a sua disponibilidade, sobretudo a tua contribuição para um tema que para a gente é muito importante. A gente prioriza nesse programa temas que às vezes não são tão bem debatidos no curso, né, na formação. Ele não é um podcast voltado só para estudantes do curso de produção cultural do IFRJ, ele é aberto para estudantes, profissionais, etc., que estão querendo conhecer um pouco mais desse assunto, mas são encontros e conversas com uma discussão mais inicial para a gente entender, né, para quem quer entender um pouco. Eu acho que a sua contribuição é fundamental e muito esclarecedora para a gente também. Então, a gente queria te agradecer imensamente e que você fizesse as suas considerações finais para a gente. Bom, eu que quero agradecer, né, o convite, Alexandre, Andressa, muito obrigada. Dizer que eu fico muito lisonjeada em poder contribuir, dividir um pouco da minha experiência com essa juventude cheia de garra, cheia de potencial. Eu adoro dividir conhecimento com todas as equipes que eu participo e estou à disposição sempre que vocês quiserem para a gente bater um bate-papo, seja de que assunto for. E quanto mais gente fazendo cultura, é melhor para a gente, é melhor para o país, né? É melhor para todo mundo. Então, muito obrigada. Bom, queria reforçar aqui o agradecimento, né? Muito obrigada por topar participar aí do nosso projeto. E você, ouvinte, não se esqueça de escutar os outros episódios e mandar para os seus amigos que têm interesse no tema. E é isso. Maravilha. Só para lembrar, esse projeto é um projeto do Laboratório de Produção e Gestão Cultural do IFRJ Nilópolis, em parceria com a Turma de Desenvolvimento Orientado de Projetos, lá do IFRJ. Foi criado, né, pela turma anterior de 2020. A gente está tocando essa segunda temporada com a turma agora de 2022. Lembrando que a gente teve também um episódio extra na temporada passada, produzido em parceria com a UF, a turma do professor Mário Pragmassi, também em parceria com a gente. E a gente está aqui, então, convidando mais uma vez vocês para escutar os outros episódios do Café com Produção e os outros dessa nova temporada também. Muito obrigado, Renata. Obrigado, Andressa. A gente se encontra no próximo programa.